entender qual é o objetivo daquela cena. Um dos problemas das pessoas que escrevem sem planejamento, no modo deixa a vida me levar, é não saber nem o porquê que aquela cena existe. Sai escrevendo, vou escrever o que dá na cabeça. Pode ser que no final dê certo, mas é muito melhor quando você tem a consciência do porquê aquela cena existe dentro do seu enredo. Eu acabei de explicar que o enredo é justamente o conjunto de eventos que fazem com que a sua narrativa aconteça. A sequência desses eventos em ordem. Seja elas, aí a gente entra na questão mais da linha temporal, seja elas lineares ou não lineares, elas têm uma sequência lógica para fazer com que aquele leitor tenha uma experiência dentro da sua história, correto? Tanto que se a gente pega uma história que é muito confusa, ou que os fatos não se complementam, não tem uma sequência, a gente acha um negócio meio estranho, né? A gente vê ali que às vezes acontece algo um pouco estranho. Eita, peraí que meu computador travou. Voltei. Então, entender qual é o objetivo daquela cena é crucial para que você consiga encaixar uma cena na outra e aí ter aquele efeito dominó, ter aquele efeito gancho. E quando você sabe o objetivo daquela cena, fica melhor para você ter a consciência de como você vai descrever aquela cena para o seu leitor. E eu vou usar o exemplo de uma das minhas alunas aqui. Não, sem citar nomes, ela estava com a dificuldade de criar uma cena cujo o objetivo, na verdade a primeira coisa que eu perguntei para ela era qual o objetivo então daquela cena, porque quando os alunos estão com muita dificuldade, eles têm as aulas, têm o material, mas eles têm o suporte também, então quando eles não conseguem sozinhos com os materiais, eles vêm no WhatsApp, a gente conversa lá e eu acabo fazendo as perguntas certas, eu nunca dou a resposta logo de cara, porque o objetivo é que eles aprendam, né? Depois de um tempo eles não vão me ter mais para dar suporte, então eles precisam aprender sozinhos. E aí eu faço uma série de perguntas que é exatamente essas perguntas que eu tô dando, que eu vou mostrar pra vocês aqui. Primeira coisa, de fato, eu perguntei qual era o objetivo. Qual é o objetivo dessa cena que você tá travada pra escrever? A cena é aquela em que eu quero que a protagonista conheça o seu par romântico. Eu não estou conseguindo desenvolver essa cena. Mas aí a gente já parte então pro objetivo. O objetivo dela era fazer com que a protagonista conhecesse o seu par romântico. E isso tem um ponto porque eles eram pessoas que não se conheciam, nunca tinham se visto na vida e por isso eles precisavam desse primeiro encontro. Não seria amor à primeira vista, mas eles precisavam necessariamente se encontrar para que uma relação fosse construída daquilo dali. Até porque a base da história dela é uma história romântica. Então, esse evento era extremamente importante para o que ia acontecer dos próximos eventos da história. Precisaria deles se conhecerem para construir essa relação e para todo o restante da história se encaminhar. Daí vem a pergunta número 2, que é o ponto número 2 dessa técnica, que é os personagens da sua história. Geralmente, um problema de narração, de bloqueio criativo, de construção de cenas, de descrição de cenas, vem lá do planejamento. Se você não tem claro na sua mente quem é o seu personagem, quem são os seus personagens, se você não conhece eles profundamente, pode correr um sério risco de você cair nesse problema. No caso dela, ela só não tinha um pouco de clareza. Mas, por exemplo, uma vez que o objetivo está estabelecido, né, como esse enredo, qual é a ação que aqueles personagens vão tomar para que aquele objetivo aconteça. Pergunte para os seus próprios personagens o que será que eles fariam para que aquele objetivo fosse alcançado.